como vão todos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus e o amor de nosso Deus amado esteja com todos. É isso aí, eu sou o Mauro Maier, juntinho com vocês, amigos internautas que estão buscando a luz através do Senhor Jesus e os conhecimentos das Santas Escrituras. E vamos aqui, tendo o apoio sempre do nosso querido, ele, o pastor Edson Reis. Diz aí, nosso professor, como você está? Olá, Mauro. Tudo bem com você, com todos os nossos ouvintes? É um prazer estarmos juntos novamente para falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Pela Bíblia, estamos aqui. Vamos lá, qual é a pergunta de hoje, Mauro? Ok. Vamos então agora à pergunta, e ela é feita pela Silvana Souza. Ela que é da região Circuito das Águas. Alô, Silvana, olha a sua pergunta aqui e vamos para as respostas. Onde? Pela Bíblia. É isso aí. Vamos então, a pergunta que ela faz, professor, é assim, ó. Em Efésios 5:18, Efésios capítulo 5, versículo 18, como me encher com o Espírito Santo todos os dias na prática? É o que ela quer saber, professor. Aliás, eu acho que todos nós, né? Não é, pessoal? Então diz aí, professor, diz aí, nosso pastor Edson Reis, como me encher com o Espírito Santo todos os dias na prática? Uma pergunta muito boa, Mauro. Parabéns a Silvana, sempre acompanhando aí o nosso programa pela Bíblia. E como sempre dizemos, né? Você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, acompanhe-nos pelas redes sociais. Eu tenho certeza que você também vai ser muito edificado. Bom, Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Percebam que o apóstolo Paulo começa fazendo um contraste. Ele diz, olha, vocês não devem se embriagar com vinho. Como é que a pessoa se embriaga com vinho? Então, é bebendo vinho, né? Então, se a pessoa ela se disponibilizar a beber vinho durante algum tempo, ela vai ficar bêbada. Então, Paulo fala, não se encham de vinho, não bebam vinho demais, porque aí vai ter contenda, mas bebam ou se encham do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Imagine, por exemplo, onde é que nós podemos encontrar verdadeiramente a ação do Espírito Santo. Bom, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que os nossos corpos é templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender isso. Bom, como que a gente pode, mais ou menos, ter uma ideia disso, assim, a princípio, para a gente encarar o Espírito Santo, não como uma força, né, mas como uma pessoa divina, que habita em nós e que coloca em nós o seu poder. Bom, quando a gente lembra do templo ou do tabernáculo no deserto, ele tinha 3 compartimentos. Ele tinha o Santo dos Santos, que era a parte mais recôndita, ele tinha o pátio interno e ele tinha o pátio externo. Então nós podemos fazer uma ilustração com o templo, porque a Bíblia diz que agora o nosso corpo é templo, né? O corpo do cristão em si e o corpo de cristãos, a igreja, torna-se a habitação do Espírito Santo. Então nós podemos fazer uma ilustração da seguinte maneira: os nossos corpos se tornam semelhantes ao pátio externo, ao pátio de fora. O pátio interno é como se fosse a nossa mente. E o pátio interno é onde está o nosso espírito. A Bíblia diz, no livro de Romanos, no capítulo 8, que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito de que somos filhos. Ou seja, existe uma ligação do Espírito Santo com o nosso espírito. Então, como é que nós podemos nos encher? De acordo com a ilustração de Paulo, se você beber vinho demais, você se enche de vinho. Onde é que nós podemos, então, beber as doses do Espírito Santo? É na palavra de Deus, a Bíblia. Imagine, se você lê a Bíblia uma vez por mês, como que você pode se encher da palavra de Deus? Usando essa mesma ilustração do vinho.
Se você ler a Bíblia uma vez por ano, como que você vai se encher? Se você pegar a Bíblia e ler minúsculos pedaços, você nunca vai se encher do Espírito Santo. Da mesma maneira que se você beber um cálice de vinho por dia, você nunca vai ficar bêbado, você nunca vai ficar embriagado. Então, para que a pessoa se encha do Espírito Santo na prática, Silvana, é necessário que ele se dedique à leitura da Bíblia. Mas não é só uma leitura, é necessário que ele medite nas Escrituras. Ele pegue aquela passagem das Escrituras, ele tente entender a passagem da Escritura, ver a palavra revelada de Deus através daquela passagem e dedicar algum tempo bebendo da palavra de Deus. Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo nos dá. Então, dessa maneira, você vai poder ficar cheio do Espírito Santo. Orando, a Bíblia diz, todo o tempo por oração e súplicas. A Bíblia diz que nós devemos orar incessantemente. Devemos ler a palavra de Deus incessantemente. Devemos ter prazer em buscar a leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem viverá não somente de pão, mas ele viverá de cada pronunciação que sai da boca do Senhor. Portanto, é importante que o cristão ele tenha esta visão. Ele dedique tempo a ler as Escrituras. Ele dedique tempo a ver vídeos como este, pela Bíblia, aqui no nosso canal. Ele dedique tempo às coisas espirituais. E assim, ele estará se enchendo com o Espírito Santo na prática. Não adianta, por exemplo, a pessoa, ela vai na igreja uma vez por semana e ela acha que aquilo está bom. Ela nunca vai se encher do Espírito Santo. Para se encher do Espírito Santo, é necessário que ela dedique tempo. Para se encher de vinho, que é a ilustração que Paulo usa, é necessário que ele pare durante algum tempo e beba uma quantidade suficiente de vinho. Para se encher do Espírito Santo, é necessário que o cristão pare durante algum tempo, ore, medite, leia a palavra de Deus. Aí sim, aí ele vai realmente estar se enchendo do Espírito Santo. Deus abençoe você, Silvana, Deus abençoe todos os internautas e nós continuamos aguardando a sua pergunta para que você possa ter a resposta pela Bíblia. Muito bom, professor. Olha aí, mais uma vez, o professor, o pastor Edson Reis, respondendo mais uma dúvida. E olha, se você tem uma dúvida na Bíblia e você quer saber a resposta, entre em contato com a gente. Nós temos o programa no YouTube, Perguntas e Respostas pela Bíblia. Esse programa que é libertação e salvação na vida das pessoas. E você, faça parte também desse exército de pessoas engajadas neste nobre ofício que é falar a palavra de Deus, que com certeza é o maior prazer do ser humano. A gente volta no próximo programa. Eu, Mauro Maier, também o professor, o pastor Edson Reis, e você também, amigo internauta. Não esqueça, dê o seu likezinho e toque o sininho. E claro, a gente vai levando o evangelho a mais pessoas. Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.